mudança constante de ideias. A ácida não se assenta em nenhuma definição pré-estabelecida, nem nenhum rótulo, exatamente porque a deriva é constante. Há sempre uma imprevisibilidade e há sempre um improviso, que também é natural dos DJs, por exemplo, um improviso permanente. As ácidas sempre se começaram numa folha em branco e nós fizemos o planeamento de tudo, desde as estruturas necessárias de material, como a programação cultural, digamos, da festa, como a imagem, etc. E tudo começava nesta folha, pronto, que é importante aqui ter esta folha branca, era sempre o primeiro patamar para se chegar às condições, aos preços, o que é que precisava em concreto a festa para acontecer. Em termos de denominação, a ácida nunca assumiu o nome festa, nem rave. Sempre tentou fugir um bocadinho a essa nomenclatura. Porquê? Porque nós sentíamos que o que estávamos a fazer relacionava-se mais com o universo do situacionismo e das situações e que queríamos ser contaminados pelo mundo exterior e lidar com esse imprevisível, pronto, da vida. Por isso não considerávamos, queríamos romper, no fundo, com essa nomenclatura toda e criar uma nova situação para que outras coisas também houvesse lugar para outras coisas. Por exemplo, para cada festa, imaginem, por exemplo, estas folhas que vocês veem aqui, estes tipos de letras repetidos, eu tenho maços que já deitei fora, muita coisa. Isto são letras que eu guardei e que ficaram efetivamente em cartaz. A ácida surge com a festa da cirrose, entre mim, uma colaboração entre mim e a Dora, que foram as primeiras experiências para depois chegar ao que foi a ácida. A ácida, nesse sentido, quis sintetizar um bocadinho todas estas ideias. Havia aqui muitas ideias que flutuavam, que, acima de tudo, agregar e fazer um contínuo maior para que fosse mais consistente, fosse mais, ao mesmo tempo, se defendesse melhor contra estas exigências que nós também queríamos. Nós queremos juntar tudo tudo, fosse arte, fosse ciência, fosse qualquer ideia que despoltasse. Muitas vezes sítios até que nós não conhecíamos e que descobríamos com essas viagens. Íamos bater às portas e quem nos aparecesse à porta também era imprevisível, ou seja, todo esse caminho que se construía, no fundo, é o mesmo caminho que se denota aqui de letra para letra, ou de situação para situação. Havia umas que nos prendiam mais e havia outras que, por muito que não acontecessem, ficavam gravadas na mesma e que nos influenciavam. A imagem da ácida
partiu sempre de um contexto da apropriação. Para as colagens dos discos do Christian Markley, aquelas colagens que ele partiu 4 discos e tudo nessas colagens está subjacente, no fundo, um conteúdo que é a apropriação, porque quando tu te apoderas de determinada imagem que já está feita e acabada, não é? Estás-te a apropriar, no fundo, também de tudo que aquela imagem está ligada e do seu resultado. Porquê a pornografia? Pornografia parece logo como um dos mundos que está separado da lei e das leis. No fundo, eu considero que a pornografia foi um campo nos anos 70 e 80, como muitos outros que existiam, verdadeiramente criativo. No sentido em que era verdadeiramente criativo porque não existiam regras, não existiam imposições. Era um universo, digamos, conotado quase como ilegal, não é? Que é muito o contexto também da ácida e é essa a comparação e a apropriação que nós fazemos da pornografia. Também nessa perspectiva de investigar e de contemplar ao mesmo tempo a cidade, procurando locais, identificações connosco, falar com os locais, provocar os locais. Tudo isto nos interessava por plena curiosidade e depois deixávamos-nos levar. Todas as experiências que eu tive com os diferentes receptores de cada espaço foram únicas, no sentido em que as pessoas tomavam sempre diferentes problemas, tinham diferentes preocupações. No caso dessa festa com o Assault, digo má sorte porque eu e o Mauro andávamos há bastante tempo à procura de sítios, mas todos os sítios que nós consultávamos, e cada vez estávamos mais desesperados no sentido em que já tínhamos assumido com o Assault ele vir cá, porque era um desejo nosso, já tínhamos assumido o desejo de fazer a festa, já tínhamos lançado toda divulgação, etc. E então esse sítio surgiu-nos como uma última hipótese. No fundo estávamos a organizar o evento 50-50 com a dona do bar, não é? Que está habituada mais a karaokes e coisas do género, e chegou a uma determinada hora que o DJ Assault estava a tocar, estás a ver? E pôs-se à beira da mesa de mistura e disse mesmo: não, agora, tens que parar, para o DJ Assault, tens que parar, acabou. E quando ela disse acabou, tipo, o pessoal estava a filmar e toda a gente, passado uma semana, estava tudo no Porto a dizer acabou. She said, that's it. She came over here like my damn mama. Sorry, mama. Achávamos que o que iria surgir não era bem o que se passava nos bares e nos clubes, era outra coisa diferente, porque nós queríamos desde já implementar as pessoas neste sentido de ir para um sítio em que não esperassem e que não esperassem ver sempre as mesmas paredes, o mesmo espaço do clube, estás a perceber? Ou seja, nós queríamos que a própria viagem e a própria descoberta do sítio que a pessoa vai quando vai a uma ácida também
fizesse parte da festa, da situação, no sentido em que nós passamos por isso também e queríamos que as pessoas também descobrissem o sítio e ao entrarem pela primeira vez, por exemplo, na danceteria do Stop, um sítio que está abandonado há anos, sentissem esse misticismo todo do centro comercial abandonado e de um sítio que foi preparado para uma determinada ocasião, mas que elas são surpreendidas. Isso era muito importante para nós, esse facto de as pessoas serem surpreendidas. E nesse sentido, a instalação, a música, interligam-se com o próprio espaço. E para a nossa geração há muito este estigma do DJ ser uma atividade inferior ao músico. Pronto, eu até percebo que distingam as duas coisas, o músico e o DJ. Podem distinguir, se quiserem, podem fazer a árvore genealógica que quiserem desses estilismos e dessas etiquetas musicais. Mas se tu fores a analisar um DJ, tem as mesmas exigências criativas que qualquer músico tem a seu favor, a cultura musical, como qualquer músico tem. Tem um par de instrumentos, pratos, mesa de mistura. Tem uma das coisas que para mim é o mais importante da música no presente, que é o improviso. Esta coisa toda da ácida do improviso é exatamente o mesmo improviso do DJ. Porquê? Porque o improviso tem exatamente tem a ver com fazeres música segundo o teu presente, segundo, digamos, uma atmosfera criada e equacionada por ti. E toda a reação do público vai interferir no teu improviso. A arte ao serviço do urbano não significa enfeitar o espaço com objetos. Isso seria fazer da cidade uma dondoca. É vão tomar posse do espaço sem conquistar o que verdadeiramente importa: o tempo. A ordem e a medida são íntimos do lirismo. Demonstram que o tempo, trágico ou alegre, pode absorver e reabsorver o cálculo. A paisagem, os jardins e os parques, assim como as belas artes, fizeram parte da vida urbana, mas deixamos a representação e o ornamento. Somente a festa, elevada a estado de espírito permanente, na sua preparação e desfrute, nos poderá levar a estruturas de encantamento e a bairros de estado de alma. O futuro da arte é tudo menos artístico. Só poderá sobreviver enquanto estilo de vida, praxis social e poesia unitária. Infelizmente, o tempo da história difere das filosofias. Por isso, enfiamo-nos num velhacoto de bandidos, esperando que à saída um novo sol brilhe e apareçam por fim cidades visíveis